Essas são a minha mãe e a minha avó, e as duas são bruxas. Nossa, você já começa assim, chamando nós duas de bruxa? Nós é sua mãe e sua avó. Mas eu tô falando sério, vocês duas são bruxas. Exatamente como a Isis Rossetti do livro Porém Bruxa, da Carol Chiovato. Nessa história aqui, publicada pela Suma, a figura da bruxa não vai ser daquela vilã clássica, sabe? A bruxa aqui, vó, vai ser aquela mulher que tem poder, que cria, que transforma e que vai agir quando ninguém mais tá querendo agir. E é impossível pra mim ler esse livro aqui sem pensar em vocês duas. A minha avó, junto com meu avô, foram os primeiros a me dar os livros. A minha mãe era quem lia comigo toda a saga de fantasia que eu queria ler quando criança. A gente lia livros sobre bruxas, sobre magias, desde que aí meu pai me ensinaram a ler. E não era fácil, viu? Porque ele me fazia ler tudo mesmo. Mas foi até bom, né? Agora, porém, bruxa, né? Já que você é adulto. E fez assim, lembrar da gente lá atrás, lendo as histórias junto, né? Lendo histórias de outro mundo. E agora a gente tá de novo lendo, né? Só que agora uma história de fantasia que acontece aqui no Brasil. Deu saudade daquela época. Pra quem nunca leu, Porém Bruxa é a história da Isis Rossetti. A Isis é uma bruxa que trabalha monitorando crimes sobrenaturais em São Paulo. Mas tem uma regra, né? Ela só pode interferir se tiver magia envolvida. Só que, né, até parece comigo, ela não consegue ficar parada quando vê alguém em perigo. E aí tudo complica quando ela se envolve em duas investigações paralelas, né? E ainda recebe uma missão de uma divindade. Aí fica feio. Isso aí, prestou atenção direitinho, mãe. E tudo isso é enquanto ela tenta lidar com os próprios traumas do passado e com a vigilância de um conselho que quer manter ela dentro das regras. Essa bruxa tá igual eu, quer ajudar as pessoas, não consegue e fica nervosa, e é assim mesmo. A gente tenta ajudar todo mundo. Vovó entendeu direitinho, então. É por isso que eu comecei o vídeo falando que vocês são bruxas. Porque na história real, a bruxa é essa mulher que vai carregar essa força ancestral, que cura, que reza, que vê as coisas antes dos outros verem. E a Carol Chiovato escreveu essa história aqui depois de pesquisar muito sobre o papel da bruxa ao longo da história. Tanto no imaginário popular quanto na história real. Durante muitos séculos, qualquer mulher que benzia, que usava chá de ervas ou que tinha visões era considerada uma ameaça e era chamada de bruxa. Eu sempre benzi, rezei aos meus netos e até vizinhos, amigos, que vai lá em casa, que benzei eles. E eu acredito muito na fé e eles acreditam muito em mim. E tem meu chazinho que eu faço também, que todo mundo toma, gosta de tomar. Não pode esquecer da simpatia, né? A simpatia que a gente faz, né? Gostar de tomar às vezes é um pouquinho forte, né? Mas a gente toma. E eu também, assim, já tive sonhos que viraram realidade, né? Já recebi mensagem de gente que já morreu e avisava que coisa que ia acontecer, né? Eu não sei explicar, mas, assim, coisas que são reais ou se tornaram realidade. A minha mãe, ela é tipo a Ghost Whisperer brasileira. Então, assim, oficialmente, né, vocês duas são bruxas. E assim como a ideia da bruxa muda com o passar do tempo, das bruxas do passado, das bruxas vivendo na cidade grande, como a Isis Rossetti, eu quis que vocês duas viessem aqui pra esse episódio justamente pra isso, pra gente ter 3 seres humanos de gerações diferentes aqui. A minha avó representando a geração dos anos 50 com o cafezinho mineiro dela, a minha mãe com a galera dos anos 70 tomando o cappuccino dela e eu representando os escritores millennial com a minha mistura de café com whey. Credo, Felipe, você tá estragando o café com esse trem aí, uai. Vovó, café com whey é a bebida oficial dos escritores sedentários. Eu expliquei isso já pra cambada no último episódio do podcast. Mas enfim, voltando aqui, nesse episódio a gente vai falar sobre isso então. Sobre os poderes que a gente gostaria de ter no nosso dia a dia. Porque lendo Porém Bruxa, dá aquela vontade de ter um poder que resolvesse tudo, né? Um feitiço que resolvesse a vida. Então eu pedi pra minha avó, pra minha mãe e pra mim mesmo responder uma pergunta no papel. Se você fosse uma bruxa como a Isis Rossetti, que poder mágico você gostaria de ter para te ajudar nas tarefas do dia a dia? Eu escrevi: queria me clonar vários Felipes para dar conta de tudo. Roteiro, livro, canal, vida pessoal, estudar mais, crescer mais e ainda ter tempo para ficar com a família. Queria criar mais tempo, porque eu adoro ajudar os outros, fazer o bem, mas às vezes não dá tempo para isso. Eu queria ter o poder de criar dinheiro. Que assim, eu já ajudo quem eu posso. Mas assim, eu queria poder ajudar mais. E hoje eu sinto assim que tudo que a gente quer fazer, a gente precisa de dinheiro, né? Tem custo. Tudo então, custa, tudo eu custa. queria ter mais dinheiro, né? Tô até me sentindo mal porque eu fui a única geração aqui que não quer fazer algo pra ajudar os outros. Mas, de certa forma, todos os 3 aqui querem tempo, né? Geração dos anos 50 que quer tempo pra ajudar os outros. Geração dos anos 70 quer dinheiro pra ajudar os outros. E geração millennial quer conseguir se ajudar
primeiro e sair das dívidas? E assim como no último vídeo, essa é a pergunta para vocês responderem nessa cápsula do tempo. Qual poder de bruxa você gostaria de ter hoje para te ajudar na sua rotina do seu jeitinho? Escreve aqui nos comentários e eu vou voltar nesse post daqui um ano, em junho de 2026, para ver se o seu desejo ainda faz sentido ou se algo em você já mudou. Vem assistir essas duas bruxas no episódio. Com esse bruxão aqui. Aguardamos vocês. E no final só fica o convite aí, pensa também nos poderes que você já tem agora. Porque assim como a Carol Kiovato ensina nessa história mágica aqui, nem toda magia precisa ser sobrenatural. Às vezes, só de seguir em frente, a gente já tá fazendo um feitiço acontecer. Mas enquanto esse próximo ano não passa, tá começando mais um episódio da fantástica Cápsula do Tempo para escritores ansiosos. Isso aí. Então, um golinho, um brinde pra nós. Quentinho. A senhora já acabou com o seu cappuccino. Eu sou Uma garrafa d'água, tudo bem. Uma garrafa d'água. Eu não queria passar inveja em vocês, não. Mas a gente não tá só com um cafezinho aqui hoje. A gente tá com pão de queijo mineiro, gente. A gente começa hoje com uma pergunta muito importante. É sem educação? Eu Comer- quero ter torradinho lá da beirada. A senhora quer o torradinho, ainda vai ser exigente. A pergunta é sem educação comer no podcast? Aceita? A senhora tá debochando do público? Já começou assim? Tá vendo? Reclamou de eu te chamar de bruxa? Pelo vídeo. Gente, que horror. Que Já eu teve gente fiz? reclamando já. Já tem gente reclamando aí? A deusa Corvo? A deusa Corvo. Deusa Já reclamou Corvo, que vou- pra ela não apareceu nem café, nem pão de queijo. Já vou começar chamando, ó, deusa Corvo, você está entre nós hoje? Boa noite, tô aqui sim, só observando aí esse absurdo que não chegou aqui. Esse pão de queijo com café. Eu te mando aí depois por encomenda. Bom, vai ter um pequeno delay aí, porque como eu tô gravando com convidadas muito especiais, né? Sempre que eu for ouvir a deusa Corvo, eu preciso primeiro desligar meu microfone, certo? Mas vai rolar aqui, né? Você que está assistindo esse episódio quando ele estiver sendo lançado, seja bem-vindo, né? Se você não conhece o meu podcast ainda, a fantástica Cápsula do Tempo para Escritores Ansiosos é um nome muito longo, mas não é um podcast só para escritores. É um podcast para todo mundo, naquela ideia de que todos nós somos escritores, né? Mesmo que alguns não publiquem livros, a gente escreve aí as nossas escolhas, nossas rotas, as nossas histórias pessoais todos os dias. Eu sou escritor, né? Então eu acabo falando bastante da minha escrita e referências literárias aqui nos episódios. Nos episódios como se já existisse há anos, né? Mas enfim. Mas eu também trago aqui algumas vivências enquanto ser humano, né? E hoje eu trouxe comigo duas pessoas muito especiais que são parte essencial de quem eu sou enquanto escritor e enquanto pessoa, principalmente, que são a minha mãe e a minha avó. Dê uma boa noite pro pessoal e se apresente, diga quem você é. Boa noite, pessoal. Eu sou a Cláudia, mãe do Felipe, da Michelle e da Sabrina, e filha da Carminda. E eu sou, boa noite, tudo bom? Eu sou a avó do Felipe, mãe da Cláudia, tem mais 2 filhos, o Ângelo e Bruno, e tem 7 netos. 7 netos. Como se diz, o principal é esse aqui, porque Principal, O primeiro. Não, Primogênito. A senhora acabou de virar uma discórdia na família agora? não é totalmente assim. Eu gosto de brincar que ele é o neto preferido, porque só tem ele de homem. Tá, entendi. Entendeu? O neto masculino preferido sou eu. O resto tudo é mulher. Entendi. Bom, Ainda bem que você foi o primeiro, depois 6 mulheres. Se É você fosse verdade. o último, depois de 6 mulheres, eu você ia ia ser ser lobisomem. lobisomem. É verdade. Realmente, ainda bem. E bom, esse episódio aqui, assim como foi o nosso episódio de estreia, que agora, inclusive, gente, eu tô chamando o episódio de estreia, que foi aquele sobre o Corvo, de episódio 0, né? Porque esse aqui vai ser o nosso episódio 1, beleza? Por quê, Felipe? Explicações de numerologia que talvez em outro episódio eu explique. Mas esse aqui vai ser o nosso episódio 1 e o último foi o episódio 0, né? Assim como foi o episódio de estreia, esse aqui vai ser dividido em 3 blocos. A gente vai trazer as discussões aqui falando de passado, futuro e presente, nessa ordem, né? Então eu vou trazer os comentários aqui, quer dizer, a deusa Corvo vai trazer os comentários que os membros do canal mandaram. Lembrando, inclusive, para quem tá ouvindo ou assistindo o podcast depois de editado, né?
esse podcast ele existe graças ao financiamento dos membros do canal. Se você está assistindo aí e você fala, opa, eu quero participar das gravações ao vivo, interagir, mandar comentários aí para ficar aparecendo na tela, poder mandar as minhas perguntas, eu convido você a se tornar membro do canal. Basta clicar em Seja Membro e conferir os benefícios que você ganha. Inclusive, a gente está com 3 níveis agora, porque alguns membros tinham pedido, né, para eu poder ampliar os níveis de apoio para quem quisesse, às vezes, apoiar um pouco mais do que os R$ 7,99 básicos, que já garantem a vocês os maiores benefícios. Então, eu abri mais 2 níveis, né, nível 2 e nível 3. Vocês podem clicar em Seja Membro e conferir ali o que se encaixa melhor no seu bolso para você ajudar a apoiar o meu trabalho, né? Fala pro pessoal apoiar aí. Apoia aí. Apoia aí. Nós estamos precisando. Exatamente. Estamos precisando. Estamos precisando. Vovó foi verdadeira, gente. Apoia essa família. Até porque eu quero ser vó. Para ser vó, preciso ajudar, gente. Melhor argumento não há, né? Bom, a proposta da cápsula do tempo, gente, é sempre trazer uma pergunta simbólica para o universo, né? Às vezes uma pergunta sobre opinião, às vezes sobre desejos, para daqui 1 ano a gente revisitar e ver como que a nossa resposta mudou ou não, né? E a pergunta do episódio de hoje, que a gente já falou na introdução, se você fosse uma bruxa como a Isis Rossetti do livro Porém Bruxa, né? Que poder mágico você gostaria de ter para te ajudar nas tarefas do dia a dia? Então, eu, minha mãe e minha avó já respondemos essa pergunta, mas a gente vai conversar mais sobre isso ao longo do episódio. E lembrando que esse podcast é exclusivo do YouTube, tá bom, gente? Alguns perguntaram, não vai ter no Spotify? Não, a ideia é que seja apenas para o YouTube. Se você quer poder ouvir o episódio com a tela do celular bloqueada, porque eu sei que o aplicativo do YouTube não permite isso, basta você ouvir pelo aplicativo do YouTube Music. O YouTube Music ele funciona como um Spotify, então você consegue ouvir esse episódio aqui na minha playlist de podcasts, no meu canal do YouTube, pelo YouTube Music sem interrupções, beleza? Mas é um podcast exclusivo do YouTube mesmo. Pra gente poder começar, já trazendo aqui as discussões, as temáticas, vou pedir pra Deusa Corvo começar trazendo os primeiros comentários. Já vou avisar que eu recebi uma mensagem no chat privado aqui da Deusa Corvo dizendo para nós 3: tomem cuidado com o barulho da colher no copo. Tá vendo? A Deusa Corvo, ela é observadora, né? Não deixa passar, não. Não deixa passar nada, né? Depois é ela que edita. Ô Deusa, traz os comentários aí pra gente, por favor. Ok, vamos lá então para os comentários dos membros que fizeram na postagem. O primeiro é da Lulu. Já li e gostei bastante, e também gostei muito da sua avó e da sua mãe. Linda família. Emendando com a Tainá Verso. Mães e avós são bruxas naturais, tenho certeza disso. Vocês duas fizeram sucesso já. Tá vendo? Muito obrigada. Obrigado. Vocês estão tímidas Precisar ainda, de uma vamos se bruxa, a soltar. gente tá aqui, viu? Adorei. Ó, a Lulu comentou que já leu e gostou bastante de Porém Bruxa. E eu não conheço até hoje alguém que é fã de fantasia, principalmente fantasia urbana, que tenha lido e não tenha gostado, né? Inclusive, minha mãe leu o livro pra gente poder gravar esse episódio. E saber o que você achou. Eu adorei o livro, gostei muito, né? Até porque tinha muito tempo que eu não lia uma fantasia. Eu tava precisando disso. E adorei principalmente os contos finais, que deu um toque, um charminho extra. Sim. Inclusive, eu não li os contos finais, porque eu li Porém Bruxa na edição antiga. E emprestei a edição nova da Suma pra minha mãe. Né? E ela me falou, tem uns contos finais, tem uns contos extras no final. E eu falei, sério? Eu não li os contos finais ainda. Achei interessante porque, assim, pessoal que é mais antigo no canal, já viu falando muito, né? Que eu nem sou fã de Crepúsculo, né? Imagina. Aí, achei bom que os 2 contos finais bem na visão do Victor, né? Como se fosse Sim. o livro Sol da Meia-Noite na visão do Edward. Então, são 2 passagens que tem, contando pelo lado do Victor. Então, achei muito interessante. Só fiquei achando... A única coisa que eu achei que faltou no livro foi ter uma cena de pegação dos 2. Porque só deixou a gente na vontade. Ficou torcendo pelo casal Fiquei no final. torcendo pelo casal no final. A Carol Quiovato escuta isso desde que a gente leu esse livro no Clube do Livro, lá em 2021, se eu não me engano. Eu ia só comentar que eu concordo completamente com o que a Tainá falou, que mães e avós são bruxas naturais, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui ainda. Mas
Próximo comentário, Deusa. Não, é só porque vocês falando aí do Vitor, a Bibi comentou que ela possa ser a Isis pra dar um pega no Vitor. Queria. Eu lembro bem das reações de Bibi quando a gente leu esse livro juntos. Manda os próximos comentários aí, Deusa. Vamos então para o último comentário dessa primeira parte, da Márcia. Ela falou: primeiro de tudo, um beijo para as 2 bruxas ancestrais do Felipe. Como bruxa que sou, meus poderes são bem limitados, infelizmente. Consigo perceber a índole das pessoas só de olhar para elas, mas gostaria de conseguir manipular o tempo, tanto acelerar quanto diminuir, para evitar desastres naturais. Achei que a Márcia comentou algo muito interessante, né? Primeiro, o poder dela, que ela falou que ela gostaria de conseguir manipular o tempo para evitar desastres naturais, né? Eu achei ótimo que tanta gente colocou poder pensando nos outros, pensando em salvar alguém, e eu, no meu poder, só botei lá que eu queria me ajudar, né? Isso é coisa de jovem. A Márcia deve ser um pouquinho mais velha. Deve ter passado os 30. Mas enfim, o poder que a Márcia queria ter, manipular o tempo, vocês achariam interessante? Acelerar o tempo, diminuir. Pra senhora seria bom, né? Porque a senhora queria ter mais tempo, você falou. Mais tempo. Era bom, muito bom. Se ela pudesse fazer isso, seria ótimo. Mas esse poder aí só tem Deus. Sim. Não adianta, a bruxaria não resolve, não dá conta. Teria que ser uma bruxaria muito forte. Olha lá. A Márcia falou que já repassou dos 40. Ó. Tá vendo? Falei. Maturidade. Bom, mas tem uma coisa que eu achei muito interessante. Quando a Márcia fala que ela consegue perceber a índole das pessoas pelo olhar, né? Eu acho que isso é algo muito conectado com o conceito de intuição, que é um termo muito usado na ideia da bruxaria. Muita gente concebe a ideia de intuição como um dom quase mágico, mas é uma coisa que todo mundo tem. Às vezes a gente só não valoriza a nossa intuição o suficiente, né? E é algo que está muito relacionado aqui com a história da Isis, né? Desde o primeiro capítulo, a Isis vai falar bastante sobre como a intuição é algo que é muito forte nela. Então eu quero usar isso para já puxar o nosso bloco 1 aqui, que é para falar do passado. Eu quero trazer alguns pontos, né, que eu preparei para a gente discutir, algumas perguntas que eu tenho para as minhas convidadas e também para os meus ouvintes aí que podem ir colocando no chat, né? Então vamos começar esse bloco falando do que está no passado, né? Tanto no passado histórico, no sentido história do mundo, história real, tanto no passado histórico, no sentido de o que escritores já publicaram sobre bruxaria no âmbito da ficção literária. Então vamos começar rapidinho aqui falando um pouquinho da Carol Kiovato, a autora de Porém Bruxa, né? Foi muito forte para mim ler a introdução que ela escreveu nessa reedição do livro, onde ela conta como que esse livro aqui mudou a vida dela. Ela vem falar que quando ela lançou o livro lá em 2019, ela veio diretamente dos estudos acadêmicos dela focados em bruxaria. Ela comenta sobre como que ela sentiu que a história da Isis Rossetti tocou profundamente muitas pessoas, tanto aquelas que já tinham interesse em bruxaria e espiritualidade, quanto aquelas que se identificavam com fantasia urbana. E eu já ouvi muita gente citando Porém Bruxa como um livro que fez as pessoas acreditarem na possibilidade de funcionar, né, de existir fantasia urbana brasileira bem escrita, de qualidade. Existem muitas hoje em dia, mas algumas pessoas ainda têm aí um pré-conceito, né? E a Carol Kiovato, enquanto escritora, é alguém que tem esse poder de inspirar, que é algo que eu sempre disse, que eu acredito que os escritores têm esse poder por si só, né? Um tipo de poder simbólico muito forte. Não é à toa que as histórias sobre bruxas, magia e poderes, elas vieram para o imaginário popular muito através das palavras dos escritores. Desde os primeiros escritores que registraram os contos de fadas populares até os romances contemporâneos como os da Carol. E eu lembro que isso sempre me fascinou muito desde a infância, né? E eu sempre me inspirei desde criança. Quando eu decidi que queria ser escritor, os primeiros livros que eu li junto com a minha mãe, inclusive, eram livros de bruxaria, né? Livros que, inclusive, minha avó e meu avô foram quem me presentearam com os primeiros livros da infância,
E minha mãe e meu pai juntos me ensinaram a ler, né? A minha mãe sempre gostou de histórias sobre bruxos, ela leu Harry Potter junto comigo. Meu pai também, vários outros livros sobre magia. E não é à toa que o primeiro livro que eu escrevi na adolescência, né, se chamava Entre Bruxos e Feiticeiros. Minha mãe leu também, era bem focado nesse universo. Não é à toa também que na minha dedicatória de Os Quase Completos, né, que tá ali em cima, acho. Tá. Não tá aparecendo no vídeo, mas tá ali em cima. Eu coloquei dedicatória em memória do meu avô, né, eu coloco lá em memória do meu avô Abel por todos os livros de gibis. E aí eu queria falar um pouquinho... Quero começar, antes de falar da bruxaria em si, eu quero falar um pouquinho dessa ideia de o poder que a gente tem na vida das pessoas. Eu tô falando aqui de passado e vocês duas, de certa forma, são o meu passado. Vocês vieram antes de mim. Então, quem eu sou hoje tem a ver com quem minha mãe como você me criou, e quem minha mãe tem a ver com quem minha avó com quem minha avó foi, né? Nós somos aí uma escadinha, né? Somos produtos dos poderes um do outro. Então, vamos começar aqui na ordem da minha avó, né? Vou começar primeiro falando de mim, porque depois eu quero falar de vocês. Vocês dizem que lembram que desde criança eu sempre tive essa vocação para gostar de ler, gostar de escrever, de contar histórias, né? Vocês podem falar juntas, não precisam ter cada uma a sua vez de falar. Quais são as primeiras memórias que vocês lembram de me ver tendo contato com histórias de fantasia, gostando de universos mágicos e querendo estimular isso em mim? O que vocês têm de lembrança para compartilhar? Se for vergonhosa, não tem problema. Não, você gostava muito de brincar de fantasma, né? Inclusive, assim... O que era o brincar de fantasma? Vestia um saco na cabeça, né? Vestia uma roupa esquisita e saía fazendo assim pros meninos. Eu fazia isso? Vestia um sacolinha de... Antigamente faz sacolinha de pão, né? Com que idade eu fazia isso? Vai, uns 5, 6 anos. Você passava medo na Doris, passava medo na Sabrina, na Michelle. Lá em casa tem as roupas que você vestia até hoje. Mas é engraçado assim. Como a gente... Expectativas. Vovó vai falar que Felipe sempre teve vocação para escritor. Realidade. Ele traumatizava as primas. É justo. Fazia bruxaria pra elas. Falava de terror desde a infância mesmo. Mas é engraçado assim. Questão de... Quando você nasceu, eu achava que por eu ser professora, eu tinha que te incentivar a ler. Sim. Então, eu lembro que você era... Uma das primeiras coisas que você era bebezinho mesmo. Eu lembro que eu comprei aquele livrinho de banheira, que era um livrinho de espuma. Até pouco tempo ele estava guardado. Não sei se ele veio pra sua casa, você tá lá em casa ainda. Então, assim, eu lembro disso. E na escola, lá a gente tinha questão de fantasia. E eu achava bonitinho colocar fantasia em você, esse negócio. Tanto que todo aniversário seu que era temático, tinha de... Eu vestia você no estilo do que fosse. E o seu aniversário de 2 anos ficou muito marcado porque você já estava interessado em folhear livros, você gostava muito disso. E no seu aniversário de 2 anos, seu avô já comprava gibi pra você, porque ele gostava de te levar pra cortar o cabelo e vocês saíam pra poder... E depois cortava o cabelo, comia o pastel e passava na banca de gibi lá e ele comprava um gibi pra você. E aí, perto do seu aniversário de 2 anos, o seu avô Edmo passou um cara vendendo livro, e ele comprou um livro. Ele comprou uma coleção que era 4 livros. Animais da Fazenda, eu lembro que Animais da Fazenda, um de cães, um de gatos e tinha outro, não lembro o que era o quarto. E no dia do seu aniversário, a tia Edna tirou umas fotos e você falou assim, ó, tinha um degrauzinho lá na varanda e o seu aniversário eu fiz de fazendinha e te vesti de cowboy. E aí você sentou e falou assim, crianças que você trocava no começo do detalhe. Gostava tanto da Turma da Mônica que ele trocou o R pelo L por muito tempo. Era crianças que você falava e onde tinha o R você falava, por exemplo, laranja, você falava na anja. Polém bruxa. Polém bruxa. E aí você falou assim, crianças, senta aqui que eu vou contar uma história. E você tinha uma memorização muito boa. Que você pedia pra gente ler passando o dedo onde estava lendo, depois você fingia que você estava lendo, falando as coisas. E as crianças te obedeceram, sentaram e você contou. Então, assim, essa questão de gostar de história, você gostava muito tempo. E depois passou um tempo quando você começou a escrever a alfabetização, né? Eu não sei se ficou claro no que a mãe contou, que eu enganava as crianças fingindo que eu sabia ler. Não só porque as eu crianças, decorava. Porque os adultos falavam assim, que gracinha, ele tá lendo. Não, ele decorou. Eu falava assim, eu desmentia, eu falava, não, ele decorou, a memorização dele é que é boa.
E aí, quando você tava pros 3 anos, né? Que com 4 anos você já lia e escrevia. Com 3 e pouquinho, você começou a recortar os gibi pro seu avô. Seu avô ficou muito chateado. Mas você falava assim, vô, essa história eu já conheço, agora eu quero inventar outra. E aí você recortava os desenhos para poder fazer outro balãozinho e criar o seu gibi. Então, assim, essa questão de você escrever ficou bem claro desde cedo que você gostava disso. Sim. Né? Mas que você gostava de passar susto nas pessoas, você gostava. Agora, eu acho que, em parte, eu tenho culpa. Porque eu não sei se você vai lembrar que até quando a gente voltou de Patos de Minas, você estava na faixa de 12, 13, 14 anos, que a gente apagava as luzes da casa e brincava de pique-esconde no escuro. E o máximo era se esconder. Eu, seu pai, você e a Michelle e a Sabrina, Sim. né? Eu e seu pai, 2 adultos mesmo. Você devia estar pros 13, 14 anos, as meninas 10, 8. E a gente brincava disso, né? E não era só você que tinha culpa, não. Eu quero trazer já uma Ela coisa dessa aqui. fazia. Aqui. Mas antes disso, eu fico muito feliz de ver vocês duas falando de tudo isso. Por quê? Porque eu comecei o episódio falando disso. Que a ideia aqui é falar de um tema de bruxaria, mas pensar na bruxaria aqui primeiro enquanto poder. A gente costuma viajar muito nessa ideia de poder que eu queria ter para conseguir fazer algo mágico na minha vida. E eu acho que é legal a gente usar a literatura, usar histórias de ficção para pensar assim, não, mas quais são os poderes que eu tenho na minha vida? E quando a gente estuda sobre bruxaria fala muito sobre ancestralidade, sobre a gente dar valor para quem veio antes da gente. Quando eu quis trazer vocês duas pro episódio, um pouco é por conta de quem vocês são, de experiências que vocês já viveram, e a gente vai chegar na hora de falar isso ainda. Mas como eu disse, eu comecei falando de mim. Você já tá emocionada já, dona Cláudia? Eu nem falei nada demais. Já vai chorar? Ou então lacrimejando já. Mas eu quis começar... É a luz forte. Mas eu quis começar porque eu vivi algumas experiências muito fortes. Experiências que eu não vou relatar aqui nas últimas semanas, mas minha mãe sabe quais são, ela contou pra você também, principalmente na viagem que eu fiz pra Resende, onde eu ouvi de pessoas que acompanham o canal e que me conheceram pessoalmente, palavras muito bonitas de como eu influencio em outras pessoas o desejo e a vontade de serem escritores, criadores de conteúdo. Eu tive um feedback do pessoal, especialmente depois que eu lancei o primeiro episódio do podcast, que, nossa, me encheu de carinho de uma forma muito gratificante. E aí, quando a gente pensa nessa questão de ancestralidade, tem muito a ver com a gente pensar assim, que as pessoas que vieram antes da gente formaram, de certa forma, parte do que nós somos hoje. Então, se eu tô aqui hoje, nessa plataforma no YouTube, falando com pessoas, tocando outras pessoas, talvez, de certa forma, eu tenha uma espécie de poder pra tocar nessas pessoas, mas é um poder que não nasceu comigo. Ele vem de antes, né? Ele vem de vocês. Dito isso, né? Nem minha avó, nem minha mãe são, assim, grandes fãs do gênero de horror. Minha mãe sempre gostou muito de fantasia. Minha avó assistia uns filmes de terror. Eu gostava disso. Minha avó gostava, né? Hoje. Alguns filmes de terror que eu vi na infância, com uma idade inapropriada, inclusive, vi com a minha avó. Era Super Cine, aquele do sábado que tinha uma abertura super Domingo. esquisita. Era domingo? Domingo, Sessão Coruja, um negócio Sessão assim. Coruja, Porque sei lá. era o dia que vocês dormiam na casa da avó de domingo pra cima. Era no domingo, enfim. Mas o que eu queria, a senhora assistia filme de terror, a senhora botava susto na gente, mas a senhora lembra do grande terror da nossa infância, né? A história da Maria. Aham. Lembra da história da Maria? A senhora lembra os detalhes da história da Maria pra contar pra gente? Vocês pediam pra me contar e eu ia contar. Aí vocês ficavam morrendo de medo. E eu contava. Quer que eu conte de novo? Conta, por favor. Era uma Pega a vela aí, gente. Pega a vela. Era uma moça, morava sozinha numa floresta e ela tinha uma cachorrinha. Ia todo dia, ela ia dormir, aí ia aparecer uma voz, falava para ela assim, Maria! Aí ela pensava que era um moço muito bonito que vinha para ficar com ela. Aí a cachorrinha falava assim, Maria já lavou, Maria já rezou, Maria já dormiu. Aí a voz falava de novo, aí ela, cachorrinha, eu te mato ainda, Lili. Aí chegou no outro dia, ela pegou a cachorrinha, falou assim, você não deixa o príncipe chegar aqui, eu tenho que casar, eu sou sozinha, não tem ninguém. Aí foi lá, matou a cachorrinha.
Quando foi de noite, a voz veio de novo. Maria! Maria! Aí a cachorrinha morta lá no terreiro. Maria já rezou, Maria já lavou, Maria já dormiu. A cachorrinha morta falando isso. Aí ela falou assim, nossa, mas nem morta essa cachorra não me dá sossego. Então eu vou matar essa cachorra de novo. Eu vou queimar essa cachorra. Matar dela tá falando, então eu vou queimar que ela não fala. Aí, quando chegou de noite, a voz. Maria! Maria! Aí a cachorrinha, a cinza da cachorrinha lá no terreiro. Maria já rezou, Maria já lavou, Maria já dormiu. Ah, mas não é possível que essa cachorrinha não vai deixar... Nem queimada ela não vai deixar eu dormir. Aí pegou, no outro dia cedo ela levantou, foi lá, jogou a cinza pro rio abaixo. Quando chega de noite, vem a voz de novo. Maria! 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 E aí a cachorrinha não respondia nada. Maria! Aí ela foi pra porta, falou, agora meu príncipe chega, porque agora a cachorrinha foi embora, não tem mais nada. Aí, quando ela vê na porta, aquele monstro na porta da guarda, ela... Li. Aí ela falou assim, Maria já matou, Maria já queimou, Maria já jogou no rio, pum! E aí, quando ela fazia esse pulo, ela pulava em cima da gente na cama, né? Pra fingir que era o monstro pulando. Mas a questão é que essa história, ela traumatizava. Eu era pequeno, então minhas irmãs eram bem menores, né? A gente ficava bem assustado e ela contava isso pra gente dormir. Tenho certeza que as avós de vocês, especialmente quem tem avós mineiras, também contavam histórias desse tipo na hora de colocar na cama. Mas... eu pedi pra você trazer essa essa história. Por mais medo que eles tinham, eles pediam todo dia. Todo domingo a gente dormia lá e pedia pra você repetir, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se a senhora já pode pensar nisso. Muitas vezes tem gente que, quando vai ouvir uma história ou ler uma história, assistir um filme, fala assim, não tem graça se eu já sei o final, né? Se a gente já sabia o final da história, quando a senhora para pra pensar, por que a senhora acha que a gente pedia pra ouvir tantas vezes, repetidamente, mesmo assim? É que vocês gostavam que eu fizesse... A gente gostava de ter essa sensação, porque é engraçado, nunca era da mesma forma, né? Inclusive, a gente começava a te corrigir. Não, vó, essa parte fica melhor assim, né? E isso aí é uma coisa que, historicamente falando, vem desde a época... quando os primeiros contos populares, que um dia viriam a ser os contos de fadas, surgiram e eram contados boca a boca, eram contados ao redor de uma fogueira, isso vem muito da razão por que a gente conta histórias e por que a gente enxerga um certo poder nessas histórias. Estou falando da palavra poder porque o poder é a palavra-chave do episódio aqui hoje, né? Acho que contar histórias nunca foi sobre surpresas, mas sobre sensações, né? Porque histórias sempre tiveram o poder de reviver esses sentimentos na gente, despertar emoções antigas e reconectar a gente com momentos do passado, com memórias, né? Então, cada vez que minha avó contava a história da Maria, eu lembro que eu sentia o mesmo arrepio, a mesma emoção. E eu acho que isso tem muito a ver com essa noção de o poder que os escritores têm, né? Então, com essa ideia em mente, a gente vai falar aqui hoje um pouquinho sobre alguns pontos de Porém Bruxa, né? Minha mãe vai poder comentar um pouquinho mais de pontos da história. Minha avó contribui com as experiências pessoais dela. E pra gente poder usar a Carol Kiovato como esse exemplo de uma autora que, ao causar sensações na gente, definitivamente é uma bruxa com esse tipo de poder, né? Inclusive, eu quis até usar esse exemplo da minha avó pra avisar vocês, gente, pra não se preocuparem com spoilers, tá? A proposta aqui do podcast é a gente sempre usar uma obra literária pra falar da vida e de diversos temas. E eu não tô dizendo que eu vou contar a história do livro inteiro, porque não vou, nem teria tempo pra isso aqui. Só que a gente quer falar livremente, inclusive alguns spoilers podem rolar. Mas assim como eu quis trazer aqui a ideia de que eu pedia pra minha avó contar a história da Maria várias vezes, porque o importante não era o final, vocês ouvintes do podcast,
de 15 em 15 dias, quando eu trazer alguma obra para comentar aqui, eu quero que vocês comecem a exercitar aí uma ideia que muitos críticos literários repetem, que é de que literatura não existe pra gente saber como é que a história termina. Existe pra gente saber como é que a história chega lá, como é que a jornada nos leva ao ponto final. Então, assim, se receber algum spoiler, fica tranquilo, gente. Spoiler não estraga a experiência de leitura, tá? Então, assim, não, Felipe, eu odeio spoiler. Não, respira fundo, vamos amadurecer aí a maturidade literária, né? Isso, spoiler não estraga, inclusive pode até te estimular a ver a história com outros olhos, mas diga. Adorei essa brecha. Adorou essa brecha? É porque eu falei, Sempre que eu assisto eu falei alguma coisa experiência de leitura. Porque eu leio uma coisa Eu que falo eu pra você quero não, comentar e você ainda não viu, não leu, você fala assim, não dá spoiler. eu A falo Mara pra, tá vo- até passando. Não, eu falo pra você não me contar o final dos todo filmes. mundo agora testemunha que você falou que spoiler não Sim. faz tempo. Não, mas eu tô brincando. Isso foi uma coisa que eu já relatei pro Mas eu pessoal. não vou contar, não, pode deixar. Não, mas foi uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. Principalmente porque isso vai ficar um assunto para outro episódio. Eu acho que a gente vai ter um episódio para falar de spoiler nesse podcast. Mas é porque trabalhando com criação de conteúdo, cada vez mais você vê que, nossa, o medo de receber spoiler às vezes impede as pessoas de se envolverem em discussões, debates que podem ser tão... que podem engrandecer tanto os momentos que a gente tem na internet. E muita gente foge desses momentos por questão de medo de spoiler. Mas enfim, falando especificamente sobre a Isis Rossetti, né? Ela é uma bruxa que trabalha como monitora em São Paulo. Esse cargo de monitora, ela tá ali investigando crimes sobrenaturais, só que ela não consegue se limitar somente ao que é mágico, né? Ela sente uma responsabilidade profunda de cuidar de todo mundo ao redor dela, mesmo ultrapassando as obrigações que ela tem. Então, ela tem as regras específicas, ela tem ali o corregedor, que é o Vitor, ela tem um conselho que tá de olho para que ela... Não faça magia na frente dos comuns, né? Que são como são chamados ali os humanos sem poderes. E também não se envolva em assuntos que não seriam da responsabilidade dela. E eu gosto muito dessa personagem e eu vejo que isso é algo muito presente no papel feminino, de forma histórica e social. A gente sabe que a gente vive numa sociedade onde tem uma cobrança social muito grande, que a gente vê especialmente sobre as mulheres, né? A ideia de que desde jovens as mulheres são estimuladas a cuidar, né? E aí, obviamente, a gente nunca vai generalizar. Toda mulher é assim, todo homem é assim. Mas a gente sabe que historicamente as mulheres acabam sendo incentivadas a cuidar mais do outro, cuidar mais da família. E em algumas mulheres especificamente, isso acaba desenvolvendo um instinto de querer cuidar de tudo, de resolver os problemas de todo mundo, o que muitas vezes acaba gerando até uma sobrecarga, né? Aqui a gente vê uma personagem que ela tá tentando salvar todo mundo ao mesmo tempo e você que leu o livro, você vê que ela começa a sentir isso fisicamente no corpo dela, o tanto que tá pesado. Agora, assim, eu não sei, vocês duas conhecem mulheres na vida real que tem essa questão de querer cuidar tanto dos outros e cuidar dos problemas dos outros que acabam, às vezes, se sentindo... delas mesmas e se sentindo sobrecarregada? Não sei, conhecem? Já ouviram falar? O que a senhora sente sobre isso? São duas pessoas que ajudam demais e esquecem também, né? Esses dias mesmo alguém esqueceu dela, né? Só um dia? Esses dias envolvido com os trabalhos de escola, querendo parecer, ser grande, ser... Não, querendo proporcionar a festa pros alunos dela. Para os alunos se sentir felizes, como se sentiram, né? Sim. Ajudo uma vizinha, ajudo outra, faço uma coisa, faço outra, e quando é fé, a hora passou. Da onde que a senhora acha que veio essa sua vontade de estar sempre ajudando todo mundo? Vem do jeito que a avó Dita, que é a minha bisavó, que a avó Dita te educou? Vem do pouco do que você ouvia dos seus irmãos? Mas eu acho que isso aí é próprio da pessoa, porque eu falo assim, desde criança eu tenho esse dom, porque tinha minhas vizinhas lá, e vamos dizer, eu via assim, que elas trabalhavam muito e às vezes não sobrava tempo, elas aguavam uma planta, lavavam uma louça que elas iam juntando lá no giral, que antigamente falava que era giral, né? Que tinha uma mesa lá no quintal e tinha uma vasilha de cá, outra vasilha de cá, aí não tinha água em casa, tinha que buscar água no vizinho, aí eu chegava lá, aí eu via aquele tanto de louça lá na pia dela, no giral dela, aí eu falava pra ela,
eu posso lavar a louça? Ela falou, pode, minha filha, pode. Aí eu ia lá, lavava a louça dela, tudo. Aí, às vezes, ela tava sozinha, não tinha quem dormisse com ela. Eu falava pra minha mãe, eu vou lá dormir com a fulana, porque não tem ninguém pra dormir com ela. E eu ia lá e dormia com ela. Então, tinha 3 mulheres lá na cidadezinha onde a gente morava. Então, eu sempre fazia isso com as 3. Então, 2 era costureira e uma era tecedeira. Então, elas nunca tinham tempo de estar cuidando as coisas delas. E eu pegava e ia lá e fazia as coisas para elas, sem interesse de ganhar nada. Por amor a elas, elas me tratavam com tanto amor e carinho, mas elas me cativavam para poder fazer as coisas para elas. Sim. Mas aquilo ali eu sentia bem, que eu fazia as coisas e elas me agradavam. Então, quer dizer, falar, a Nenzinha é muito boa, é muito isso, que ela faz isso, é trabalhadeira, é isso, aquilo. E fui crescendo com isso. Depois a gente mudou para outra cidade, que veio aqui para Uberlândia, que a gente morava no interior, cidadezinha pequena. Aí depois a gente veio aqui para Uberlândia, chegou aqui em Uberlândia, tinha uma vizinha também, que eu adorava ir para lá para ajudar ela. Eu ajudava ela sempre, chegava lá, ajudava ela. Por fim, ela falou, não, eu vou pagar você para você ficar me ajudando aqui. Me pagou, aí depois voltei para trás, meu pai foi ser caseiro de uma fazenda, eu fui para casa do fazendeiro ajudar a mulher. Fazer o serviço lá, não ganhava nada também, como se diz aquele ditado. Trabalhei lá a vida inteira, não ganhei nada. Infantil, isso aí. Aí depois vim embora. A gente escuta as histórias dos mais velhos e a gente só vai pensando nos problemas, né? Aí depois vim embora, fui morar com a minha tia também, fui ajudar minha tia sem ganhar nada também e vivi minha vida. E de lá eu casei, aí agora eu gosto de ajudar os vizinhos, gosto de ajudar as pessoas que estão necessitadas. Quer dizer, a minha mãe tinha uma inquilina que não tinha ninguém que ajudasse ela. Eu ia lá, pegava ela, levava no banco, ela recebia o dinheiro dela, voltava ela para trás, punha ela na minha mãe, comprava o que precisava para ela, que ela não tinha ninguém para comprar para ela, punha lá. Mas é engraçado. E tudo isso fui ajudando. Aí depois fui cuidar da avó da minha cunhada também, fazia a mesma coisa por ela, levava no banco, recebia, precisava de levar em médico, eu levava, sem interesse nenhum. Depois agora teve a minha outra vizinha que eu ajudei também, que era a mãe do Marco lá, ajudava ela, levava no banco, ajudava ela a receber. E hoje eu tô com aquela outra vizinha lá, fazendo de tudo. Mas é engraçado que ouvindo a senhora mesmo contar, é aquilo, né? A gente nunca é produto de uma coisa só na nossa vida. Ao mesmo tempo que a senhora fala que isso nasceu com a senhora, essa proatividade de querer ajudar o outro, a vida que a senhora teve desde a infância também, a senhora sempre foi colocada em circunstâncias em que a senhora tinha que estar ali pelos outros, tinha que estar ali para ajudar, né? E isso acho que acaba incentivando também. Mas eu falo assim, que eu acho que vai da pessoa, que é só a gente pensar que ela tem mais 5 irmãos que viviam na mesma situação. E só ela que... E inclusive até hoje a gente conhece as histórias e sabe que é ela que está sempre disposta a ajudar e fazer as coisas. Normalmente, em famílias grandes assim, sempre vai ter aquela pessoa que é a Isis Rossetti sobrecarregada, né? Agora, antes de passar para você, até pra gente já ir encaminhando pro encerramento do bloco, vou fazer assim. A gente tá falando aqui, então, da senhora ajudando no sentido natural, né? No sentido sobrenatural agora. Eu comecei, faz muito tempo já que eu brinco que a senhora é uma bruxa, porque a senhora sempre teve as suas simpatias, as suas rezas, seus chás de ervas, né? Os curandeirismos que são normais, que muitas mulheres da idade da senhora, inclusive, dentro da fé católica mesmo tem, que são parte da cultura popular, mas que há muitos anos atrás, no passado, poderiam ser condenados como bruxaria, né? Mas a senhora sempre usou muito isso para fazer o bem, e todas as pessoas que a senhora citou aí, nesses 5 minutos que a senhora já ajudou, em algum momento já foram benzidas pela senhora, a senhora já fez uma simpatia para ajudar alguém. Se eu fosse pedir para a senhora, começa a contar aí causos sobrenaturais que a senhora pode ter vivido já com algo que a senhora fez, teria muitos, né? Mas a gente estava até conversando antes de começar a gravação, se tem alguma história específica que te impressionou de certa forma, que a senhora lembra. Quer compartilhar aqui? Posso compartilhar. Aquele negócio.
eu benzo desde criança. Uma dessas mulheres que eu ajudei muito era benzedeira e ela me ensinou as orações dela. Então eu aprendi. Com 9 anos de idade eu já aprendi a benzer os outros, né? Então, mas eu não gosto de contar porque todo mundo acredita que quem é benzedeira é feiticeira, né? Então, igual o Felipe tá falando, né? É bruxa, né? Então, mas quando as pessoas me conhecem, elas sabem que eu não sou do mal, sou do bem, né? Mas então, até uma coisa que eu vi falando pra senhora, que eu tô explicando isso pra senhora justamente porque eu sei que na época da senhora não se falava sobre isso. Fica tranquila que a senhora tá num ambiente super seguro aqui, que é um pessoal que tem esse entendimento. Hoje em dia o pessoal fala muito pra gente não se preocupar na ideia de usar o termo feiticeira e bruxa, justamente porque antigamente usava esse termo como uma coisa negativa, mas entender que na verdade não nunca foi. Né? Então, fica tranquila. Quando a gente fala que a senhora é bruxa, não tá sendo algo negativo. Eu não sei quem tá me ouvindo e às vezes acredita nas coisas, porque a pessoa que me ensinou a rezar pelos outros, ela me falou, olha, você vai benzer e de repente você vai sentir algo que a pessoa está sentindo. Então, acontece muito quando eu benzo as pessoas, eu falo assim, eu senti isso, isso e isso. Aí a pessoa fala assim, engraçado que é isso que eu sinto. Então, quer dizer, tem coisas que perduram um pouco. Às vezes 1 hora, meia hora, aquele negócio que você está sentindo. Então, há pouco tempo, foi um rapaz lá em casa para mim benzer ele. Então, eu nunca tinha acontecido desse jeito. Filho de uma vizinha. Nunca tinha acontecido desse jeito. Então, a vizinha sabia que eu benzia e ele ia viajar. Porque ele estava para os Estados Unidos, ele e a família dele. Aí ele veio para cá para acertar as contas dele e ia voltar para lá. Então a mãe dele falou, e ele estava assim, completamente enrolado, e eu não sabia que ele estava enrolado. Aí a mãe dele falou assim, eu trouxe o fulano aqui para você dar uma benzida nele, que ele está indo embora amanhã. Então, para Deus encaminhar as coisas para ele lá, né? Que ele já acertou tudo aqui, está indo embora, agora ele vai ficar de vez lá, assim. Aí era a família dele, tava lá a mulher, os filhos, tava tudo pra lá. Já tinha uns 5 anos que ele estava lá, ele veio aqui pra voltar. Aí, quando eu comecei a benzer ele, sabe assim que você fica desnorteada e assim, você não encontra nada assim, você tenta concentrar e fazer as coisas, não conseguia. Mas consegui benzer ele com as orações. Tá errando as orações toda hora, né? Aí eu consegui benzer ele. No final da benzição, como se diz, a gente sempre fala que Deus te põe a virtude, que tudo está realizado, né? Aí virei as costas e passei o mal para trás, né? Aí ele foi embora. Aí no outro dia a mãe dele foi lá em casa e falou assim, você sentiu alguma coisa na hora que você benzeu o fulano? Eu falei, senti isso, isso e isso. Ela falou assim, e ele me relatou que na hora que você estava benzendo ele sentiu faísca de fogo saindo dele, assim, ó, que as faíscas estavam saindo. E ele falou assim que nunca viu tanta faísca de fogo igual ele viu, que ele ficou assim, arrepiado o corpo de ver que as faíscas saíram. E então que ele não sabia o que era. E na hora que eu acabei de benzer ele, eu falei assim, a sua vida tá meio enrolada, né? Ele falou assim, fez assim pra mim, né? Aí depois que a mãe dele me contou, eu vi o que eu senti era aquilo que ele estava sentindo. Que ele estava indo embora, mas ele não sabia como é que ele ia ser recebido lá, né? Aí quando ele chegou na fronteira, ele não pôde atravessar, eles não deixaram ele atravessar. Os filhos dele estavam lá, ficou desesperado, gritando, pelejando para que o pai fosse para lá e o pai não foi. Ele acabou vindo embora, não voltou para lá mais. Aí acabou no final das contas, os filhos dele veio embora de lá, a mulher ficou para trás. Aí depois de um certo tempo a mulher veio embora também e nunca mais eles voltaram para lá. Então a coisa ficou assim, essa coisa que eu senti bagunçado era a bagunça que ia virar por lá. E o fogo que ele sentiu é porque estava queimando tudo que existia na vida dele. Veio embora, no final das contas ele se separou da mulher. Então é uma coisa que eu vi o que ia acontecer. E as faíscas de fogo é isso que aconteceu na vida dele. É isso aí. Arrepiei. E, bom,
Carminda trouxe aí sua experiência poderosa, né? Eu vou fazer com você o caminho inverso, né? Começa contando pra gente a sua experiência que você já teve, uma das, né? Suas experiências de Ghost Whisper. E aí depois, no caminho inverso, depois a gente fala mais da realidade da Isis Rossetti. Até porque eu sei que a deusa Corvo já deve estar assim pra mim, ó. A hora. Né? Pra gente poder ler os próximos comentários depois. Não, questão de... Primeiro negócio de Ghost Whisper, não. Porque se eu fosse igual ela, eu acho que eu entrava em pânico. É que você nunca responde, Porque né? é assim, né? Ela, na realidade, ela responde, ela conversa. E isso, assim, desde de criança, tem vários episódios de sonhos, que sei lá se era sonho, o que era. Principalmente em questão de pessoas Que já morreram. assim, essas coisas, né? E então vou contar dois bem curtinho. Primeiro, um que ficou muito marcado, eu devia ter mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, e eu sonhei, mas parecia que estava dentro do meu quarto mesmo, uma mulher, né, que falava assim pra mim, pede pro seu padrinho Walter, ele mandar rezar uma missa pra mim que eu tô precisando. Aí eu falava assim, mas quem é você, né? Eu não te conheço, esse estranho. E aí ele falava assim, não, fala pra ele que eu sou a tia Branca, que ele vai saber. E o Walter era meu padrinho mesmo. E ele trabalhava junto com meu pai no banco. E aí eu cheguei meu pai me buscava no banco, eu estudava no Brandão, meu pai me buscava e eu ficava esperando ele acabar o serviço pra gente poder ir embora pra casa. Não precisa trazer os detalhes da escola, tudo. Nossa, senão Sabrina me mata a gente. A deusa Corva. E aí, eu fui contar pra ele isso, né? E ele ficou me olhando assim e falou assim, pois é. Eu falei assim, mas eu nem sei se isso é verdade. Ele falou assim, não, mas eu tinha uma tia Branca mesmo, tem 3 meses que ela faleceu. Então isso assim foi uma coisa que começou a me incomodar, porque eu comecei a verificar que as coisas que aconteciam comigo realmente tava, né? Como é que fala? Tinha a ver com pessoas estranhas assim, né? E teve vários episódios. Tem um que ficou muito marcante também, com uma amiga da minha mãe. Eu sonhei que ela tava num curral e que tinha uma... Como já teve vários outros episódios, eu se eu não me engano, eu estava até casada já. E eu sonhei que ela tava no curral e que uma vaca investia nela e que ela ficava pulando na cerca, né? E eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, fala pra dona Elza que eu tive um sonho tão ruim com ela, pra ela não ficar perto de vaca não, e eles tinham fazenda. Sim. E a minha mãe ligou pra ela, mas ela não tava, a filha falou, não, ela tá pra fazenda. Quando foi 2 dias depois, minha mãe teve notícia que ela tava no hospital, que eles tinham comprado gato lá e estavam no embargador, e uma das vacas escapuliu, foi pra cima dela, imprensou ela na cerca do curral, né? E aí, assim, então tem vários episódios meu de sonhar coisa que, assim, que ia acontecer, né? Então agora, é por isso que eu espero a boa, né? Porque as ruins acontecem, né? E eu espero a boa. Tá vendo? E depois vocês perguntam por que eu gosto de histórias de terror desde a infância. Vocês estão entendendo? E aí tem uma questão, né? O livro Porém Bruxa, tanto no primeiro quanto no último capítulo, ele traz aquela frase que virou um símbolo muito poderoso, um símbolo na resistência feminina, que é aquela frase do somos filhas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, né? A Isis, ela vê a frase numa pichação, tanto no início quanto no final da história. E essa frase ela ganhou um significado histórico e simbólico muito forte, justamente por essa ideia de que é doido pensar que essas histórias que vocês duas estão me contando, se vocês tivessem sido mulheres nascidas na Europa do século XV, XVI, vocês teriam sido perseguidas, acusadas, mortas por suposta bruxaria, né? Porque historicamente falando, e a Carol Kiovato traz muito disso nas pesquisas que ela fez, pesquisa Porém Bruxa, essas mulheres que eram perseguidas na época chamavam elas de bruxas para tentar trazer uma carga negativa pro que elas faziam, mas elas eram o quê? Curandeiras, parteiras, né? Pessoas comuns que tinham algum conhecimento ou prática, ou que às vezes sentiam que tinha alguma intuição para conseguir benzer o outro, recebiam sonhos e mensagens espirituais. E você sabe o que eu achei engraçado? Elas falando que a história aí, se a gente for pensar assim, ó,
a questão a relação dela com a terra. Sim. Acho que vem muito a questão da sua avó, da questão do chá, de precisar de um ambiente aberto para poder fazer as orações, esses negócios, né? E a questão da intuição, né? Tem um pouco mais a ver comigo. Porque eu falo assim, a questão da intuição, o que acontece? Igual a Isis fala assim, que todo mundo tem intuição. Só que tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade para escutar e entender essa intuição, né? E eu percebo assim, às vezes até eu tenho medo de quando às vezes eu sinto alguma coisa, às vezes eu fico com medo de falar, outra hora eu falo assim, toma cuidado, vocês mesmos já... Sim. Né? Às vezes eu ligar e falar, toma cuidado com isso, esses trem assim. Então, assim, igual ela deixa bem claro, intuição todo mundo tem, só que tem pessoas que têm mais sensibilidade para sentir essas intuições ou até às vezes para entender. Que no começo ela, assim, na maior parte do livro, ela mesmo às vezes não percebe essa intuição que é tão natural dela, né? E eu tinha marcado aqui um trecho que a gente comentou, que é quando a Isis está no meio das investigações dela, e aí elas têm a ajuda de um pajé, de um cacique, no capítulo 14, que ele está trazendo algumas explicações sobre o entendimento que ele tem do mundo, dos diferentes planos, e ele traz o seguinte, eu vou ler só um trechinho aqui pra gente. Questionado sobre a natureza da entidade que seu avô desejava aprender, ele ficou calado por vários segundos antes de começar a contar outra história. Essa muito conhecida por qualquer verdadeiro bruxo. Tratava-se da queda das defensoras da terra e posterior ascensão do povo cristão, conforme a expansão de seu domínio e seus múltiplos processos de aculturação enfraqueciam as divindades nativas e traziam outras. Várias divindades vieram com os africanos trazidos à força e prosperaram aqui. O verbo aqui é o nome que ela usa para se referir a Deus, né? Naquela ideia do então fez-se a luz, né? Então fez-se o verbo, fez-se a palavra. No início só havia o verbo, né? O verbo chegou e se estabeleceu, porém sem a potência esperada dado o volume de fiéis. É que o poder dos deuses vem da fé de seus seguidores, da fé íntima, legítima, não proclamada em voz alta. A única exceção a essa regra, então, o único deus, a única divindade que é uma exceção a essa regra, é a Terra, chamada de Ibi. Ibi é como chamam a Terra na língua tupi-guarani, ou Gaia, né, que era como os gregos chamavam a Terra. O nome não importa. Sua natureza dupla, material e transcendental a um só tempo, lhe garante poder suficiente. Qualquer ser humano depende dela, tornando supérflua a crença. Então, isso aqui vai ser uma coisa muito forte no livro, que é a Carol Chiovato constrói aqui na ficção dela um entendimento que, para muitas pessoas, inclusive para mim, é muito real, de que não existe crença errada e de que existem múltiplas formas de você se conectar ao divino, numa ideia de respeito a todas as religiões. Mas para a gente entender que, de fato, essa ideia de conexão com a Terra é a coisa mais material e certa que a gente tem. Todas as religiões, inclusive, desde o cristianismo até religiões de matriz africana, religiões indígenas, vão estimular que a gente se conecte com a Terra, valorize a natureza, valorize o passado, valorize a ancestralidade, né? E quando se fala de bruxaria, bruxaria sempre teve muito a ver com essa questão de conexão com a Terra. Então, quando você faz esse link com o chá da minha avó, a minha avó é o tipo de avó que qualquer remédio que a gente pense em comprar na farmácia, ela vai pensar, não, mas isso aí, eu tenho ali no meu corredor, nas minhas plantinhas, eu tenho algo que cura, né? Então, assim, de fato é algo muito forte. Gastamos aqui quase o tempo do episódio inteiro para fazer só o bloco do passado, mas é o bloco que a gente mais tinha o que falar. Mas é porque existe muita coisa quando a gente pensa nessa noção do o que a gente pensa que poder significa. A gente acredita em coisas sobrenaturais? A gente acredita que nós temos poderes? A gente está aqui falando há mais de uma hora, praticamente. E é muito louco a gente pensar, quando a gente olha para a história da humanidade, e pensar como diferentes tipos de poder se manifestam nas pessoas de diferentes formas. Quando a gente para para pensar na história da ficção e ver como que essa história mexeu
com a gente que leu, nos fazendo sentir diversas coisas, pensar diversas coisas, ou quando a gente pensa na gente aqui enquanto família, né? Como que nós, enquanto família, estimulamos diferentes aspectos um do outro com diferentes poderes. Seja o poder de me ensinar a ler, a me ensinar a gostar de histórias, seja o poder de estar sempre cuidando da gente, o poder de estar benzendo todo mundo da sua família, seja poderes que às vezes te deixam sobrecarregada na hora de tentar cuidar de todo mundo, igual a Isis Rossetti faz, né? E a gente poderia ficar falando disso mais 1 hora, mas vamos deixar a Deusa Corvo trazer os comentários do pessoal. Deusa Corvo, você ainda tá aí ou você foi embora? Ainda tô aqui, ouvindo tudo que vocês estão falando. Vamos para os comentários do segundo bloco que os membros fizeram na postagem, então. Vamos começar com a Cardoso. Eu queria o poder de teletransporte para conseguir salvar mais vidas. Penso nas pessoas que sofrem acidentes ou até mesmo atentados, e como na saúde, qualquer segundo conta. Meu teletransporte seria sensacional. Outro comentário da Sara Cabral. Eu adoraria que as tarefas de casa fossem feitas automaticamente, para eu ter tempo de fazer coisas mais divertidas. Eu quero comentar uma coisa sobre as duas. O da Ana Cardoso, a Ana é uma das membros do canal que ela tá fazendo medicina. Então eu acho que com certeza é algo que deve ficar muito na mente dela, essa ideia de como o tempo é muito importante para ela literalmente conseguir salvar vidas. Agora, essa da Sara, de que ela adoraria que as tarefas de casa fossem feitas automaticamente, é uma coisa que tem me pegado muito, porque hoje em dia, cada vez mais a gente vê a inteligência artificial avançando, com o pessoal inventando novas tecnologias, e tem muita gente falando sobre a questão de que hoje em dia já se tem aplicativos e programas para fazer desenhos, fazer ilustrações, vídeos, e cada vez mais quem é artista está correndo o risco de não ter mais trabalho, porque vai ter que se adaptar a essas novas tecnologias e tal. E muita gente falando assim, nossa, eles não param de criar novas inteligências artificiais para fazerem um trabalho criativo. Quando eu queria que eles inventassem uma para lavar a minha louça, enquanto eu faço o trabalho criativo, né? A senhora queria um robozinho, né, vó? Nossa, queria. Mas traz os próximos comentários aí, Deusa. Vamos para mais um comentário da Leonora. Gostaria de poder parar o tempo. Poderia usar esse poder para ter mais momentos gostosos ao longo do dia, com o tempo pausado, e só depois me preocuparia com prazos e obrigações, para dar conta de tudo. Outro comentário da Tainá Verso. Eu queria ter o poder de tornar realidade algo que eu escrevo, poder escrever uma forma de salvar as vidas que estão em perigo hoje em dia e salvá-las. Queria trazer aqui, já puxando então o bloco 2 do futuro, trazer aqui uma proposta tanto para a Leonora quanto para a Tainá. Que a Leonora traz aí essa ideia de gostaria de poder parar o tempo, né? E a Tainá de tornar realidade algo que ela escreve. Imagino que cada uma das duas deva ter questões pessoais aí que já fizeram elas pensar, nossa, isso aqui é um problema que eu tenho na vida, né? Se eu tivesse esse poder, tudo seria tão mais fácil. E eu mesmo, na hora de responder a pergunta, falei que eu gostaria de me clonar para ver se eu conseguiria... Dobrado. Exatamente, eu conseguiria fazer o serviço dobrado ou, na verdade, fazer o serviço na metade do tempo, né? Só que eu tenho pensado muito, nas últimas semanas principalmente, sobre essa questão de como as habilidades que eu desenvolvi, as coisas que eu aprendi com a minha carreira, com o meu trabalho, muitas vezes vêm justamente dessas dificuldades que a gente passa no dia a dia, né? E aí, quando a gente começa a pensar no futuro, e o futuro aqui na ideia de pensar, vamos pensar daqui 1 ano, já que aqui a ideia é uma cápsula do tempo, e daqui 1 ano eu vou revisitar essa resposta que eu dei e falar assim, faz sentido, eu ainda tenho essa vontade, se eu tivesse pudesse ter um poder mágico, né? Eu escolheria esse, poder me clonar, ou eu escolheria outra coisa, né? Quando eu começo a pensar em futuro, eu fico pensando onde eu quero estar, e não é um futuro muito distante, daqui 1 ano. Eu fico pensando assim, gente, se eu tivesse esse poder de me clonar e tivesse vários Filipes fazendo as diferentes partes do meu trabalho, eu não sei se daqui 1 ano eu ainda ia estar fazendo trabalho com o mesmo gosto que eu tenho em saber que eu dou conta de tudo.
sabe? Bom, a gente teria que pensar em toda uma história de ficção aí. Só que eu comecei a refletir sobre isso porque vocês que me assistem aí sabem que, assim como eu trago questões da literatura, eu gosto de trazer também um pouquinho de questões que eu aprendo com o tarô, né? Pega o livrinho, por favor, mãe. E eu sempre gosto de relacionar um livro que eu tô lendo com alguma das cartas do tarô que... Aquela ideia, o tarô lida com arquétipos, com personagens. Então, uma cena de história sempre vai ser facilmente relacionada com uma carta do tarô. E quando eu penso na história da Isis Rossetti, nessa ideia de que a Isis aqui no livro, primeiro ela vê no jornal o caso do desaparecimento de uma menina chamada Valentina, que é uma criança sequestrada, que desperta nela uma intuição, né, um pressentimento muito forte de que ela tem que intervir, mesmo que não seja um caso dela, né? Então, ela não tem garantias claras de como ela pode ajudar, mas ela vai. Ela entra de cabeça no caso, depois ela vai ajudar no desaparecimento de uma mulher chamada Denise, que é suspeita de ter sofrido violência doméstica, né? Isso ela faz porque ela tá atendendo o pedido de uma amiga dela, que é a delegada Helena, e ela também precisa agir quando tem o terreiro da amiga dela, a Fernanda, que é um terreiro que é atacado, depredado, e aí ela recebe a manifestação de Exu, né? E o Exu vai guiar ela para desvendar um mistério que tem por trás de um símbolo ali de uma onça de madeira. Então são vários casos nos quais ela não estava envolvida a princípio, que o conselho não passou para ela, e que se ela fosse seguir as regras, ela não se envolveria com eles. Só que a intuição dela fala pra ela, vai atrás, né? Você tem que ajudar essas pessoas. E aí, isso inteiramente, vocês que estão vendo ao vivo aí não vão ter a imagem da carta, mas depois a Sabrina vai colocar na edição pra mim. Isso é inteiramente a imagem da Rainha de Copas, né? No tarô existem 4 rainhas, uma de cada naipe, e uma das rainhas é a Rainha de Copas, que é uma carta profundamente ligada às emoções, à empatia e à intuição, né? Então, essa Rainha de Copas, mais especificamente, ela representa alguém que vai compreender de forma muito profunda o mundo emocional e que ela vai usar o conhecimento que ela tem para ajudar e apoiar os outros ao redor dela. E é uma carta que, pensando nas cartas de tarô como se fossem cenas de uma história, basicamente como se fosse a personagem da história que vai falar sobre acolher quem está ao seu redor, cuidar de quem está ao seu redor e ter essa conexão muito forte com essa sabedoria intuitiva de perceber quem está precisando de ajuda, né? A única questão é que a Rainha de Copas, assim como toda carta de tarô, ela vem com um aviso. Eu gosto do tarô por causa disso. Eu te conto uma história, mas te dá um aviso. Quando você é essa mulher que tem intuição de ajudar os outros e cuidar dos outros ao seu redor, a Rainha de Copas, ela também vem com uma pergunta, inclusive o livrinho aqui, ó, traz a pergunta, para refletir, né? Você está sempre cuidando dos outros ao redor de você, mas o que a Rainha de Copas pediria para você cuidar em si mesma, né? Então, usar a sua intuição para ver assim, a Isis Rossetti aqui na história tá ajudando a galera toda. Opa, peraí. Tem uma hora que ela tá ali literalmente carregando um prédio que tá prestes a desabar de um incêndio, né? Porque ela sabe que ela tem que ajudar. Mas quais são as consequências que isso causa pra você, né? Então, assim, essa ideia de pensar no futuro, eu acho que é algo pra gente refletir. A gente respondeu 3 perguntas. A minha foi pensando em mim. Esquece do presente. A minha foi pensando em mim, a de vocês foi pensando nos outros. Será que eu não preciso pensar mais nos outros e vocês pensarem mais em vocês mesmas? Não sei nem se vocês querem responder. Se vocês querem responder essa pergunta. Terapia no YouTube. É o que eu tô falando. Então a gente tem que maneirar um pouco e voltar. E você também tem que maneirar um pouco e ir mais além. A gente se puxar, né? Um pra cada lado. Não posso nem falar muita coisa que eu tô sentindo as consequências disso esses dias agora, né? Mas eu acho que as expressões de vocês duas já se conectaram com quem tá assistindo de uma forma que eu tenho certeza que todo mundo aí que passa por experiências lidando com problemas dos outros sentiu. Chega um pouquinho pra cá, bom. Deusa Corvo, traz pra gente o próximo bloco de comentários aí pra gente poder seguir.
Vamos então para o terceiro bloco dos comentários dos membros. Começar com o comentário do Starfire. São as bruxas mais maravilhosas do Brasil. Eu queria ter o poder de me compreender e compreender os outros e poder manipular todos os eventos da minha vida. A Samara comentou: eu queria poder lançar feitiços para fazer coisas corriqueiras e chatas, como lavar louça, limpar chão, tipo o Mickey feiticeiro. Daí eu ia gastar meu tempo melhor e quem sabe eu teria paciência com as pessoas. A gente vai tentar chegar numa conclusão até o final desse episódio, mas assim, pensando nessa ideia de futuro, eu acho que todos os poderes mais abrangentes, tipo o que a gente falou, me clonar, criar dinheiro, criar tempo, se a gente tivesse de verdade, acho que a gente ia acabar chegando no momento em que a gente ia sentir talvez que a vida perdeu um pouco do sentido se a gente tivesse tudo isso. O único poder que eu acho que não ia tirar sentido nenhum da vida são esses de serviço doméstico. Ia dar outro sentido essa vida, né? O lançar feitiços pra fazer coisas corriqueiras e chatas como o Mickey. É isso aí, gente. Vamos pro comentário da Carolina. Eu queria saber dizer se uma comida tá boa ou estragada só de olhar pra ela. E a Caroline falou: eu tenho muita curiosidade com a bruxaria. Crescemos aprendendo a rejeitar qualquer coisa que não seja cristianismo e até mesmo abominar aquilo que nos é de direito, nossas raízes e cultura ancestral. O que a bruxaria cultua é uma religião ligada aos elementos, à natureza, a deuses e divindades? Perdoem se fiz alguma pergunta ou comentário ofensivo. Fica tranquila, Carolina, você não fez nenhum comentário ofensivo, mas eu achei sua pergunta muito interessante. Parte dela eu acho que já foi respondida nesse nosso episódio, mas é importante lembrar que bruxaria não é uma religião. Bruxaria é um conjunto de práticas e existem várias vertentes. Falei muito aqui da minha avó, por exemplo, que é cristã, é católica e tem várias práticas com ela que são consideradas bruxaria historicamente, né? Então, num termo mais amplo, bruxaria seria qualquer prática que você tem que lida com a sua fé, na qual você usa instrumentos geralmente materiais para transformar uma ideia em realidade. Então, a minha avó, por exemplo, ela usa as ervas dela, algumas simpatias, elementos materiais, na intenção de transformar a fé dela em realidade. Qualquer simpatia que você faça com fazer uma cruz na porta, amarrar um laço vermelho para evitar mal olhado, algo nesse sentido. Tudo isso, historicamente, vai ser considerado forma de bruxaria. Agora, respondendo a sua pergunta, eu não vou entrar nesse ponto, mas se eu fosse responder a sua pergunta de uma forma até mais acadêmica, vão existir muitas correntes de neopaganismo relacionadas com práticas que buscam equilibrar e fortalecer a nossa ligação com a terra, com os ciclos da natureza, e aí algumas correntes vão se ligar a deuses e divindades, vão ter diferentes abordagens dentro da bruxaria moderna, mas eu deixo para você uma indicação excelente, que é o canal Diário da Bruxa, da Pri Ferraz. Já citei ela aqui em alguns outros vídeos do canal, onde ela aborda esses temas com muita leveza, muita responsabilidade e com muito conhecimento. Então, dá uma olhada lá no canal dela, que vai responder todas as suas dúvidas, né? Mas obrigado pela pergunta incrível. Então, assim, todos os comentários que a gente leu aqui, daqui um ano, quero vocês aqui, viu, gente? Para vocês revisitarem os comentários de vocês. Só que aí, nesse episódio, a proposta é um pouquinho diferente. Qual que é o exercício agora, nesse próximo ano? Daqui um ano, a gente não vai revisitar essas respostas e só pensar assim, eu ainda queria ter o poder de me clonar, eu ainda queria ter o poder... Já até esqueci, o seu era dinheiro e o seu era tempo, né, vó? Daqui a um ano, a gente vai revisitar essas respostas e vai pensar assim, esse poder que eu queria ter, de que forma, talvez, eu já tenho um pouco dele na minha realidade? Quero que vocês pensem nisso. A senhora gostaria de ter mais tempo. A senhora não tem o poder de criar mais tempo para ajudar os outros. Mas a senhora sente que, de certa forma, a senhora já usa o tempo que a senhora tem, às vezes um tempo que a senhora não tem, para estar disponível para os outros? Muitas vezes a gente tira o tempo que não tem para poder ajudar, né? Sim. E o dinheiro? Você banca os outros mesmo não tem dinheiro? Então, não, eu sou meio cara de pau. A minha diretora,
Até fala pra mim de vez em quando assim, Cláudia, eu peço as coisas pros outros, mas você pede mais do que eu. Detalhe, minha mãe é professora de educação física, então ela é aquela professora que sempre quer pedir pra escola, por favor, encomendem aí o quê? Não, eu sou professora de poste escola. gigante com fitas coloridas Eu pra sou minha festa professora de junina. escola pública. Sim. E a minha escola é uma escola que é mais pobre. carente. Né? Então eu gosto sempre de estar proporcionando coisas legais para os meus alunos. E aí, se é coisa que a escola às vezes tem condição de fazer, a diretora libera o que pode ser feito. Só que em escola pública, geralmente é tudo controlado, as coisas, né? E então, por exemplo, quando é uma coisa que minha mãe pode comprar, eu peço minha mãe para ajudar a comprar. Eu peço para as pessoas, peço emprestar. Fazer as coisas da peço escola tudo doação. na máquina de graça. Quando tem questão de costura, esses trem, eu tenho a costureira de graça aqui, que é minha mãe. Mas é aquela questão, quantas Né? coisas às vezes você ou a escola não tinham dinheiro pra fazer e você passou dias e dias costurando, colando, pintando. Isso aí a gente faz. Então, a gente faz dentro do que dá, sendo criativo esse trem. Só fazer só um adentro, que até já passou o momento, só que quando você tá falando de bruxaria, do comentário da segunda Carolina lá, às vezes a gente faz umas coisas sem perceber, né? Tem uma superstição de antiga que quando tá chovendo, que a gente quer que pare de chover, a gente pega a barra de sabão, desenha um sol e põe um ovo em cima do telhado. E um dia, lá na escola, ia ter uma coisa, tava fazendo a competição dos meninos e não podia chover porque eu tinha que conseguir acabar a competição. E aí eu peguei e desenhei esse sol lá, né? E aí, por coincidência, era uma garoinha, parou de chover, né? Aí outro dia começou a chover e os meninos estavam doidos porque eles queriam jogar bola. Eles falaram assim, tia, faz aquela sua macumba de desenhar o sol com sabão de novo. Eu falei, não é macumba não, aquilo é reza. Lembrando que Simpatia. macumba não é algo negativo. Então é uma macumba do bem. Mas a palavra que eles usaram, porque assim, a gente tem essa questão, igual ela falou, de bruxaria, Sim. a gente tem o pejorativo de falar que O que você já pensou? Que os alunos vão chegar pros pais falando, tia Cláudia Bruxa fez macumba. Aí você já pensou que ia dar problema pra você. Ai. Ser professor é bom por causa disso. Mas aí eu queria perguntar de você, mãe. Tem uma coisa que eu amei muito em Porém-Bruxa, pra gente ir encaminhando aqui pro final. Queria saber do que você achou. Eu amo como a Carol consegue trazer essa ideia aqui na história do poder que existe nos comuns. Que são os personagens ali que, mesmo sem habilidades mágicas, como a Isis tem, porque a Isis, do círculo de amigos dela, ela é a única que é bruxa, né? Mas são personagens ali que são fundamentais para o desenrolar da história e para o desenvolvimento emocional da protagonista. Então ela tem aqui alguns amigos. Ela tem a Dulce, que é uma assistente social, que mostra uma força incrível de acolhimento e cuidado com os moradores de rua, que ela está sempre preocupada. Tem o Murilo, que é um consultor linguístico, que é um grande amigo da Isis, que é o amigo colorido dela ali, que oferece apoio emocional quando ela precisa, tá sempre fazendo contas para ela, cuidando dela. A Fernanda, ela é a neta da mãe Margarete, né, que é a dona do terreiro, que é a mãe de santo. E a Fernanda, ela é muito dedicada na questão, ela é especialista em religiosidade indígena, e ela traz muito conhecimento valioso ali para ajudar a Isis nas investigações. E a Helena, que é uma delegada, né, que é bem dedicada, bem corajosa, que está sempre pronta ali para contar com o apoio da Isis em casos muito importantes, né, que precisam do socorro das duas. E tem uma cena especificamente em que a Isis desaba por causa dos traumas dela e que eles acolhem ela, abraçam ela no chuveiro e trazem pizza, né? Que é muito bonito ver o poder que essas pessoas têm e como que ao longo do livro a Isis só consegue vencer no final por causa deles. E esses personagens me fazem pensar muito em como nós temos esses poderes no nosso dia a dia, sem precisar ter poderes mágicos como a Isis, né? Você gostou dessa parte da história também? O que você sentiu com esses personagens? Eu falo assim, a questão da amizade, Sim. né? Ela é muito importante. Então, assim, às vezes a gente consegue ser amigo de quem é familiar, mas não precisa ter laço de sangue pra gente ter amizade, né? Uma amizade verdadeira, uma amizade sincera, às vezes é o que a gente precisa para poder passar por uma dificuldade, Sim. né?
Então, assim, ela tem, aí, questão de familiar dela, parece que tudo já morreu, pelo que fala, né, na história. Sim. E, então, mas a questão dos amigos, ela tem amigos verdadeiros que é igual o Victor, em alguns momentos, ele fala, não é ciúme, mas só da pessoa olhar para ela, já sabe o que ela tá precisando, Sim. e só dela olhar para os amigos, ela sabe o que tá passando na cabeça do amigo, né? E, então, assim, é muito interessante isso daí, e esse poder da amizade é muito importante, né? Sim. Sim, com certeza. Então, eu acho que é uma coisa, como a gente está aqui agora no bloco do presente, né, de falar, vamos, o que a gente pode trazer de poder no presente, acho que Porém Bruxa traz muito dessa lição pra gente. Como eu sei que tem gente que me escuta e me acompanha que é escritor, que tá aí criando seus próprios personagens, eu acho esse um ponto muito importante para quem vai construir personagens fictícios. Eu acho que esse livro aqui é um exemplo incrível de como você criar personagens com diversidade, com brasilidade principalmente, porque tem uma coisa que eu acho muito forte aqui na história, que eu lembro da Carol Kiovato falando sobre isso em entrevistas, que é a ideia de que é muito irritante quando a gente lê fantasia norte-americana, onde o protagonista mágico sempre quer trabalhar sozinho. Eu não vou contar pra ninguém. Ninguém vai me entender. E aqui a Isis é tão brasileira que o brasileiro sempre tá em turma. Né? Você que é professora, você sabe. Né? Na minha avó com as vizinhas dela, né? Ainda mais o mineiro. Né? O brasileiro já tá em turma. O mineiro, então, a gente tá com um problema, vamos tomar um café? Assa um pão de queijo, né? E vamos resolver junto, gente. Então, assim, eu gosto, mesmo que a Isis não seja mineira, né? Que ela tá em São Paulo, eu gosto muito da brasilidade que tem nesses personagens. E eu acho que é uma dica muito interessante para quem quer escrever. Valorizar a diversidade real que existe ao seu redor, né? A Carol conseguiu retratar esses personagens que realmente se parecem com pessoas reais que a gente conhece. Então ela trouxe personagens que são diversos nas suas culturas, nas suas religiões, nas suas realidades sociais e nas suas crenças, né? Então ela usa isso para construir um mundo mágico aqui na história que é muito respeitoso, que é muito profundo, mas que é muito real. É um livro que é de fantasia, mas que é muito realista, né? E assim, a gente falou muito de poder e influência que a gente pode ter nos outros, né? Então eu queria encerrar esse episódio aqui deixando um convite, né? Eu tenho, como eu disse, muito do que eu falei aqui nesse episódio veio de trocas muito gratificantes que eu tive com os membros do canal nos últimos tempos. Esse podcast está existindo porque os membros do canal estão financiando. Bom, vou ser bem sincero com vocês. Estão tentando financiar, né? Porque ainda somos poucos membros do canal. Vocês sabem que a gente tem uma meta aí longínqua de tentar uma hora chegar em 1.500 membros. Atualmente a gente está tentando chegar pelo menos nos 200. Então me apoiem aí para a gente conseguir chegar em 200 membros. E atendendo a pedidos dos membros do canal, principalmente dos membros que querem ser escritores, né? Eu decidi abrir aí esse benefício no nível 3 do nosso clube dos membros. Que são os novos grupos no WhatsApp, que são o Clube de Apoio aos Escritores Ansiosos e o Clube de Apoio aos Criadores Ansiosos. O Clube de Apoio aos Escritores vai ser um espaço dedicado para quem escreve ou quer começar a escrever, onde a gente vai trocar ideias, pedir feedbacks de escrita, compartilhar experiências para todo mundo que quer tentar seguir carreira de escritor, né? A gente vai fazer lives em conjunto, então eu quero criar essa comunidade junto com vocês. A gente está começando agora, quem tiver interesse em participar, clica em Seja Membro, confere os benefícios do nível 3, né? Vê se faz sentido para você. Infelizmente, é algo que eu queria poder fazer gratuitamente, mas que preciso pagar minhas contas, né, gente? Mas tô abrindo esse espaço aí, atendendo a pedidos de membros do canal. E o outro grupo é o Clube de Apoio aos Criadores Ansiosos, que é a mesma proposta, mas para quem quer trabalhar como criador de conteúdo, para quem produz conteúdo ou simplesmente gosta desse universo criativo, né? Eu comecei uma página no Instagram, quero começar um canal no YouTube. A gente vai ter esse grupo no WhatsApp agora dedicado exclusivamente para isso. Vai ser algo exclusivo para quem estiver no nível 3 do Clube dos Membros, né? Quem tiver no nível 3 pode entrar nos dois, inclusive. Já teve gente que veio me perguntar, eu posso estar tanto no Clube de Apoio aos Escritores quanto no de Criadores? Sim, pode estar nos dois. Em um você vai compartilhar o que você escreve, no outro você vai compartilhar o que você posta no dia a dia. A gente vai trocar ideias, vai fazer lives e
eu espero de verdade que eu continue tendo a sensação de que o poder que essa bruxa aqui usou na criação dessa bruxa aqui, que usou na criação desse bruxo aqui, possa chegar um pouquinho aí em vocês, né? Que, na verdade, gente, é uma via de mão dupla, né? Vocês, com os poderes de vocês, mudam a minha vida também todos os dias, né? Então, assim, queria agradecer muito ao carinho de vocês, deixar esse convite aí e agradecer muito vocês duas por terem participado aqui comigo hoje. E a gente refletir aí, daqui a um ano, né? Tá nossa cápsula do tempo ter boas respostas. Deus quiser e Ele quer. Amém. Amém. É isso aí, gente. Façam suas simpatias. A Márcia já deixou aí que o ovo no telhado é um clássico. Comentem aí com as simpatias que vocês têm também. Um beijão, gente. Deixem os seus comentários. Tchau. O podcast volta daqui 15 dias, mas a resposta aí da cápsula do tempo das perguntas de hoje, daqui a um ano, a gente traz. Um beijão.